Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, continuação da nossa série de modelagem com Autodesk 3ds Studio Max. Aqui quem fala é o professor Alisson Fernando e hoje vamos começar a estrutura do nosso caminhão. Então, na primeira aula aprendemos a ajustar as imagens, as blueprints, as imagens de referência dentro de cada plano. Vamos começar a construir a modelagem 3D a partir das formas básicas, que são essas opções que vocês estão visualizando aqui à direita do monitor. Vamos começar trabalhando. Primeiro vamos dar uma observada aqui. Eu estou com as blueprints ajustadas, tá? Eu vou afastar um pouco a blueprint da parte traseira do caminhão e vamos começar a modelar a parte da cabine, tá? Eu vou partir do seguinte princípio: uma box, né? Até mesmo pela questão de formato geométrico. Porém, existe um recurso que a gente vai trabalhar muito, eu vou utilizar praticamente em quase todo o processo de construção, que é aqui na opção Modify. Até bom aí que vocês anotem, tá? Que isso aqui vai ser imprescindível. Aqui no modificador, Modify, a gente tem as listas de modificadores. A gente vai usar muito a opção Symmetry, simetria. Por quê? Essa opção aqui ela permite que faça o espelhamento, a igualdade perfeita do que foi feito de um lado para o outro, tá? Vamos caçar aqui. Aqui, ó, este recurso, Symmetry, tá? Vamos trabalhar aqui, inclusive, uma lateral da cabine e logo em seguida vamos utilizar esse recurso. Eu vou ensinar vocês como que se utiliza. Bom, vamos para a prática. Vou aqui voltar na opção Create e vou criar uma box. Lembrando que essa box vai partir do princípio da parte frontal, tá? Eu vou criar aqui meio que a olho, tá? Vou ajustar aqui mais ou menos a altura. E pronto. Lembrando aqui que eu estou utilizando um atalho Alt e o botão Scroll para fazer o rotacionamento da viewport, tá? Que seria a mesma coisa que você vir nesse eixo e fazer. Só que, né, por questão mesmo de velocidade, praticidade, eu prefiro trabalhar com o Scroll e o Alt. Bom, vou clicar aqui na opção Back para ele alinhar a câmera e vou ajustar a altura, tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos aqui no começo do para-choque até o teto da cabine. Perfeito. Utilizando o atalho Alt X, eu consigo ter a transparência para ver se está realmente da forma que eu quero a altura. Aqui deu certinho, tá? O meu aqui eu utilizei as medidas de altura 23,804 e de largura 24,047. Porém, isso aqui é irrelevante. Como a gente vai utilizar o Symmetry, não precisa padronizar essa largura, tá? Vamos lá então. Dando Alt X ele tira a transparência. Eu vou trocar apenas a cor desse objeto para ele ficar algo mais visível. Vou colocar um cinza aqui e vamos vir aqui nessa opção o Default e habilita aqui o Edge Face. Por que o Edge Face? Esse recurso vai permitir com que você veja as linhas de estrutura do objeto 3D, tá? Vou vir aqui no modificador, ó, tá tudo 1. Então eu vou começar a adicionar essa segmentação. Eu vou colocar aqui 8 por 6. Aqui eu vou colocar 8. Então ficou 8, 6, 8, tá? Vamos lá. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou deletar metade desse quadrado. Para isso eu preciso converter a forma geométrica padrão em modelagem. Para isso vocês vão clicar com o botão direito em cima do objeto 3D. Vai vir na última opção Convert to Editable Poly. Essa opção vai permitir com que você desmembre todo o objeto 3D, tá? Aqui inclusive abriu algumas formas, né? Algumas propriedades para você conseguir editar esse bloco 3D. A gente tem as opções dos vertex, onde você edita pelos pontos, os edges, que são pelas linhas, né? No caso, se é linha tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui a gente tem as bordas para trabalhar as linhas de contorno de laterais dessa forma. O polígono seria a face, tá? E o objeto 3D em si, que pega todo o elemento 3D. Aqui eu vou trabalhar com o vertex. Feito isso, vou posicionar o mouse aqui na parte externa e vou selecionar todo este lado e vou dar um delete.
Dessa forma aqui, pessoal. Então quer dizer o quê? Que eu deletei metade dele. E agora com Alt X eu começo a modelar. Vamos lá? Ó, o teto dele aqui, vamos prestar bem atenção nas linhas, é um pouco mais alto aqui, ó. Então com a ferramenta Move, né, eu vou puxar de fora para dentro para selecionar o ponto. Por quê? Eu não posso simplesmente clicar em vez de fazer desta forma? Porque se você clicar apenas neste ponto, você não vai pegar nenhum do que tá, dos outros pontos que está atrás. Lembrando que você está trabalhando com objeto 3D agora, ele tem profundidade. A partir do momento que você selecionar desta forma, você vai conseguir pegar todas as linhas. Então é dessa forma que a gente vai fazer. Então selecionei tudo aqui, vou puxar um pouco para cima e vou começar a dar a forma, tá? Vamos lá, aqui ele desce um pouco. Inclusive aqui, ó, existe uma borda arredondada, né? Como que eu vou fazer essa borda então? Vamos lá, pessoal. Eu vou vir aqui na opção Edge agora e vou selecionar todas as linhas desse último bloco, as linhas que estão na vertical. E vou clicar na opção Connect. Aqui. Olha lá, ele vai criar uma linha em todo o bloco, tá? Dessa forma, eu consigo agora vir aqui novamente no Vertex, selecionar toda essa linha e fazer a parte da borda, tá? Vou subir aqui. E agora eu pego só esse ponto e estico aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu já consegui fazer a parte arredondada aqui. Agora é só puxar o restante dos Vertex. O bacana aqui, ó, se você prestar bem atenção com calma os processos que eu estou fazendo, mesmo que você que nunca mexeu com modelagem 3D, você vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Não tem muito segredo. A questão mesmo é mais relacionada à atenção da forma que cada ferramenta trabalha. Que nem aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, como é o para-choque, eu vou vir aqui no Edge, vou selecionar todo esse bloco, vou dar um Connect e vou alinhar aqui, ó, na altura do para-choque mesmo. Agora vou vir novamente aqui no Edge, vou pegar só, opa, eu desabilitei, Edge, vou pegar só essa parte de baixo, tá? E vou dar um Connect também. Feito isso, vou no Vertex e termino de alinhar aqui, ó, o que seria a parte arredondada do para-choque. E aqui eu termino de descer, tá? Perfeito, ó. Então praticamente o alinhamento da parte frontal está pronto. Porém, agora eu vou deixar pronto o vidro também. Então vamos lá, como que a gente vai fazer o vidro? Venho no Edge novamente. E primeiro de tudo, pessoal, vamos fazer dessa forma. Eu vou criar mais uma linha aqui nesse bloco. Vou dar um Connect e vou subir ela aqui, na altura mesmo do para-brisa. E agora, aqui também da mesma forma. Vou dar um Connect e vou descer. Ah, já saiu até no alinhamento correto. Agora aqui, vou selecionar essas linhas. Eu vou dar mais um Connect para mim conseguir fechar aqui, ó, tá? Agora eu venho aqui no plano, polígono, né? E vou selecionar somente essa parte aqui, ó. Opa, faltou um detalhe, pessoal. Temos que fazer a coluna do meio do vidro aqui. Então vamos selecionar, dar um Connect. Vamos deixar a coluna aqui. Agora sim, vamos lá no polígono. A gente seleciona somente essa parte. Você pode dar um Delete, tá? Vamos rotacionar. Ah lá, ó. Você já tem então a parte frontal feita. Tá ok? Inclusive a parte do vidro ali. Agora vamos dar o alinhamento da parte lateral. Então vou deslocar a câmera aqui, posicionamento left, e vamos começar a modelar a parte lateral. Vou vir aqui na opção Edge, vou movimentar primeiro essa parte frontal toda para frente, tá? Beleza. Agora aqui já posso puxar inclusive e essas outras aqui acompanhando a linha, tá? Pronto.
Bom, aqui no para-choque vou vir na opção Edge e vou adicionar mais 2 linhas nesse bloco. Aqui e outra aqui. Pessoal, por enquanto a gente está adicionando bastante linhas, mas depois, quando já tiver praticamente a estrutura toda montada, a gente vai fazer o processo de otimização, que é retirar os excessos de Vertex e Edge. Consequentemente, isso acaba dando mais leveza para o seu objeto 3D, tá? Isso é algo muito importante, a gente vai fazer isso também no decorrer dessa série de aulas. Aqui, eu já vou começar a modelar então o que seria a parte das rodas. Então, vamos lá, vou começar a puxar aqui. Parte superior. Aqui eu estou fazendo com uma certa velocidade devido ao tempo da aula para não ficar muito extenso, tá, pessoal? Mas vocês devem fazer com a maior calma, observar certinho como que vai ficar o formato, tá ok? Agora aqui eu vou vir no polígono e essa parte interna eu posso retirar, tá? Vamos dar um rotate aqui, olha lá, ó, já começou a sair o formato do caminhão já, certo? Na parte da cabine, vamos lá. A cabine em si, ela termina aqui. Então vamos lá na opção Vertex e vamos voltar essa última linha aqui. Essa parte da carenagem vai ser uma das últimas que a gente vai fazer. Ou depois que o processo da cabine estiver totalmente concluída, aí a gente pode fazer a parte superior. Por enquanto vamos focar só na parte de baixo, tá? Bom, aqui eu vou voltar um pouco então. Na verdade aqui vamos ter que abaixar um pouco para entrar no alinhamento. Isso. E a questão do para-brisa eu começo a ajustar aqui, que esse caminhão tem uma leve inclinação na parte frontal. Aqui. Esses aqui eu posso puxar um pouco para frente. Aqui. Posicionamento aqui. Aqui eu posso puxar um pouco para trás. Ó, vamos analisar a parte da frente, certo. Eu vou criar mais uma linha aqui, pessoal. Edge, para fazer essa quina aqui certinho, tá? Vamos lá na opção Connect e aí eu subo ela dessa forma. Vamos lá na opção Vertex e ajustamos aqui. Maravilha. Vou tirar a transparência no Alt X e vamos ver na prática como é que ficou. Ah lá. Já começou o formato da cabine, tá? Bacana que aí a gente já consegue ter uma noção do que fazer daqui em diante. Bom, vamos fazer os furos das janelas então. Vou colocar aqui na lateral, vou habilitar o Alt X novamente e vou modelar o que seria então a janela para a gente conseguir fazer. Aqui, bom, aqui na verdade vou ter que subir essa coluna de Vertex, tá? Vou alinhar mais ou menos aqui. E essa outra, por mais que ela pegue aqui nessa parte da roda, eu vou trazer ela também para cá, ó. Observa que aqui na janela, o vidro, na verdade, ele tem uma parte arredondada, né? E a coluna do vidro lateral é aqui. Então vamos ter que fazer o seguinte, vamos puxar agora esses vértices até esse posicionamento aqui. Vamos lá. Puxou. Aqui também. Perfeito. Vamos deixar assim por enquanto. Eu vou selecionar o restante aqui desses pontos, só para a gente conseguir fazer o alinhamento dele perfeitamente. Alinhou. Vamos selecionar aqui novamente e vamos puxar um pouco mais para cima. Eu preciso criar agora então a coluna dessa parte lateral. Então vou lá no Edge, vou selecionar essas três linhas aqui, tá? Vou dar um Connect
Vou aproximar ela daqui. Vou vir agora no Vertex e posso ajustar. É mais ou menos isso. Não se preocupe em fazer o arredondamento agora, não vai ser necessário. A gente vai ter o momento certo também de fazer isso, tá? Vou selecionar aqui. Opa! É verdade, pessoal, deu um probleminha aqui. Vamos lá. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Eu deveria ter selecionado Ctrl Z para voltar. Vou dar o Connect novamente. E agora sim eu vou reposicionar. Vamos lá. Bacana que de repente acontecendo esses problemas, vocês vão conseguir entender também a lógica, né, de como que tem que ser feito, tudo certinho. Ó, a coluna tá mais ou menos aqui. Vamos fazer o alinhamento. Porque provavelmente o de vocês pode ser que dê até algum erro que o meu aqui não deu. Aí vocês realmente tem que parar com calma, analisar e ver aonde está o erro para conseguir fazer o conserto e entender o que aconteceu e o que vocês devem fazer para evitar, para não acontecer novamente, tá? Bom, então aqui ajustei, vou tirar o Alt X, vou mudar o Rotate, olha lá, ó, já deu o posicionamento certinho. Porém aqui ele vai ter que acompanhar o vidro, então já vou puxar aqui, ó, a coluna do meio. Como ele estava no mesmo alinhamento aqui dessa coluna, ele acabou mexendo, mas não tem problema, tá? Mais ou menos aqui. Que eu tô fazendo a olho mesmo, tá, pessoal? Não tem problema. Aqui, puxa esse ponto um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Vamos voltar na parte frontal, vou dar um Alt X, vamos modelar agora a parte da grade aqui, tá? Vamos ajustar então a altura da grade, vou pegar essa linha aqui, lembrando que eu estou editando agora com os vértices, tá? Eu vou abaixar, e essa parte central aqui, eu vou estender ela um pouco mais para direita. Deixa eu pegar tudo aqui, pronto. Vou vir aqui então no polígono, vamos selecionar essa parte do centro e deletar. Aê! Maravilha! Agora, pessoal, vamos aplicar o Symmetry para vocês entenderem já como é que funciona. O Symmetry, eu vou ativar o Vertex e vou selecionar todos os pontos do meio. Porém aqui eu tenho essa coluna que eu precisei criar para fazer a divisória do vidro. Ele acabou pegando esses vértices de dentro. Esses vértices não pode estar selecionado, tem que ser apenas os vértices da parte externa. Então aqui utilizando o Alt, eu vou selecionar esses vértices internos e vou desabilitar a seleção. Os vértices para utilizar esse recurso tem que ser perfeitamente apenas da parte do corte, tá? Feito isso, vamos lá. Eu vou vir aqui na opção modificador. Eu vou tirar até o Alt X aqui para vocês conseguirem enxergar. Modificador e vou habilitar a opção Symmetry. Vamos procurar ela aqui. Pronto. Aqui desapareceu, porém se eu aplicar o Flip, olha lá, ele vai me dar o posicionamento certinho, olha lá, todo o alinhamento do outro lado da cabine. Olha só que bacana, pessoal. Praticamente aqui já estamos com a parte estrutural da cabine totalmente feita, já pronta, tá? E o Symmetry é isso, te favorece o que? Você construir somente um lado e ele fazer o espelhamento, a igualdade para o outro. Tá, mas como que eu faço então para continuar editando? É bem simples, basta você vir aqui nessa setinha, habilitar aqui Vertex, ele anula a lateral que ele espelhou e você continua a sua modelagem sem problema nenhum, tá ok? Eu vou desabilitar tudo aqui agora e vou puxar a nossa blueprint frontal um pouco para trás. Que a minha intenção da aula de hoje é deixar pelo menos o cavalinho totalmente estruturado, pronto, tá? Lembrando que caminhão, eles são feitos através de chassis. Então vamos construir um chassis aqui e passar de fora a fora, tá? Vou vir aqui na opção Create novamente. Vou clicar aqui na câmera Left, na opção Box, e vou criar aqui, ó, vamos lá,
um chassi mais ou menos nessa espessura. Eu criei aqui, pessoal, olha a forma que ele saiu. É normal, tá? Não tem problema. Inclusive aqui deixa eu determinar a profundidade dele dessa forma. Porém, vocês observam que ele está cheio de segmentação. Essa segmentação, ela criou devido ao que eu ajustei para a cabine, que inclusive está aqui a padronização da quantidade de segmentação. 868. Não preciso de todas essas segmentações para o chassi, então vou colocar apenas 1, 1 e 1. Ele vai zerar, tá? Enter, ah lá, perfeito. Vou vir aqui trocar a cor novamente do objeto. Deixa eu entrar aqui na paleta de cor. Não, não é aqui. Custom Color. Vou colocar aqui um mais escuro. De cor. Pronto, perfeito. Vamos ajustar agora esse chassi, mais ou menos que seria na parte central do nosso caminhão, tá? Vou colocar nesse posicionamento aqui. Eu vou passar ele até por dentro aqui, ó, tá? Vou dar um botão direito, vou converter em modelagem, tá? Botão direito em cima do objeto 3D, Convert to Editable Poly. Vamos na opção aqui, Vertex. E agora eu vou puxar até essa parte aqui. Aqui ele tem uma quina, ó, eu posso selecionar só essa parte superior então e puxar, tá? Por enquanto. Depois a gente dá o acabamento aqui. Feito isso, pessoal, ó, eu vou clicar aqui na cabine e vou tirar o Symmetry. Observe o posicionamento do chassi. Ele tá aqui, ó. Tá? Porém, ele é um objeto separado. Ele está totalmente, ó, eu vou desvincular ele aqui, ele está totalmente solto da cabine do caminhão. Eu não quero que isso aconteça, por quê? Porque quando aplicar o Symmetry, eu quero que ele também aplique esse Symmetry no chassi. Junção dos dois objetos de modelagem. Basta você descer aqui, ó, um pouco as opções, você vai encontrar essa opção chamada Attach. A opção Attach, ela solda, ó lá, o objeto, né, como se fosse um só, porém ele acabou passando a cor desse objeto para cá. Mas feito dessa forma, ó, quando eu habilitar, inclusive ele tirou o Symmetry, vamos ter que aplicar novamente então. Vamos lá, Edge, modificador, vamos lá no Symmetry, Flip. Opa. Aqui ele mudou, inclusive o Flip, eu tive que colocar o Z para ele poder fechar, só que ele ficou muito junto, ó, tá vendo? Feito isso, eu vou ter que vir aqui então, ó, nessa setinha, vou vir aqui no Symmetry, Mirror. Agora eu clico aqui no Deslock não, Move, né? E estico ele até aqui. Opa, acho que ele abriu demais. Pronto. Quando você clica aqui nessa setinha e habilita a opção Mirror, quer dizer que você pode mexer no distanciamento da igualdade do outro lado, tá, pessoal? E aquele lance do flip, do X, Y, Z aqui, é normal. Às vezes, assim que você habilita, ou ele te dá a igualdade perfeitamente igual aconteceu no nosso primeiro exemplo, ou às vezes, devido a eu ter adicionado um outro objeto, ele troca o eixo de posicionamento. Mas é só você testar aqui ou no Flip, que faz a inversão, ou nos outros eixos, ou habilitar aqui essa setinha e vir no Mirror, você consegue alinhar tranquilamente, tá? Vamos ver como é que ficou agora? Pronto, ó, eu tenho os dois chassis alinhado perfeitamente, tá? Igualzinho aqui, ó. Pronto para mim começar a fazer o restante do cavalinho, tá? Lembrando aqui agora, vamos colocar as rodas para a gente já ter um formato mais ou menos do que a gente precisa fazer, tá? E aí a gente encerra essa aula para a gente depois continuar fazendo os acabamentos, os detalhes do nosso cavalinho. As rodas, como que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na opção Create novamente. E vou vir aqui na opção cilindro, tá? E vou criar aqui, ó. Eu vou criar a princípio
essa espessura aqui. Vou vir aqui na opção Rotate. No eixo verde, que seria o Y, eu vou colocar aqui 90 graus. Pronto. Vamos fazer um teste agora? Vamos lá. Vou colocar aqui na câmera left. Vou deslocar, inclusive, o nosso cavalinho aqui, ó, para frente, tá? E vou posicionar aqui. Vou dar um Alt X. E vou posicionar até mais ou menos alinhar da forma que eu quero. Inclusive ele está muito grande, vamos ter que reduzir um pouco aqui. Opção Scale, vamos reduzir. Só posicionar, perfeito. Aí. Vamos alterar a cor dele também, colocar aqui o preto mesmo. Alt X, pronto. Vamos voltar. Opção Move. Posicionou. Inclusive eu tô achando que a roda está muito pequena. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. Não tem problema se de repente você quiser mexer alguma coisa que fique um pouco diferente da blueprint, tá, pessoal? Como eu tinha explicado na aula anterior, a blueprint é apenas uma referência. Você não tem, por exemplo, que obrigatoriamente seguir o formato dela 100%, tá? Agora, pressionando Alt, eu vou arrastar. Agora, pressionando Shift, eu vou arrastar uma cópia desse objeto para o outro lado. Aqui eu só confirmo para, né, ele terminar de gerar a cópia. Pronto, ó, já tenho os pneus dos dois lados. Vou selecionar com um Ctrl os dois objetos. E com o Shift novamente eu vou arrastar a cópia para cá. Só confirmar no OK. E mais uma vez com o Shift, mais uma cópia para cá, mais um OK. Lembrando também, pessoal, que a parte traseira do caminhão são duas rodas, né? Então vamos lá, vou selecionar as duas novamente com o Ctrl, pressionando Shift, eu arrasto uma cópia para cá. E aqui utilizando o Ctrl para selecionar os dois e o Shift para clonar, mais uma cópia para cá. Ó, aqui ele ficou muito junto ao chassi, então eu vou selecionar todos os pneus e vou dar um certo distanciamento aqui, ó, tá? Ctrl para selecionar tudo e posicionamos aqui. Isso aqui acho que dá para voltar um pouquinho mais. Aí. Prontinho, pessoal. Vou apertar o P de perspectiva para a gente conseguir ter uma visão mais completa do modelo. Tá aí a base do nosso caminhão pronto. Então praticamente as estruturas principais já está concluída, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês uma técnica. Eu estou trocando a cor dos objetos através desse recurso aqui. Porém isso aqui é apenas a cor representativa do objeto 3D dentro da viewport, não é a cor definitiva. Vamos trocar a cor do chassi e a cor da cabine do nosso caminhão? Para isso eu vou apertar a letra M de Maria. Ele vai abrir a paleta de material. Eu vou pegar um slot vazio aqui e vou colocar aqui, por exemplo, branco. Vou selecionar aqui modificador. Vou vir aqui na opção Element, selecionar apenas esse elemento e vou aplicar aqui, ó. E nesse outro, deixa eu ver se ele aceita a cor preta. Perfeito. Deu certo. Volto aqui no Symmetry. Ah lá. Então apertando o M de Maria, você consegue escolher as cores, tá? E selecionar o elemento. Por exemplo, aqui está juntado o chassi com a cabine. Para mim conseguir selecionar os dois de forma independente, eu selecionei aqui Editable Poly e coloquei a opção Element e selecionei individualmente a cabine e o chassi. Apliquei a cor devido à forma que eu gostaria, o branco no elemento cabine
e o preto no elemento chassis, pronto, ele já individualiza a cor de cada objeto, e quando você clicar no Symmetry, ele volta aqui, ó, certinho o posicionamento nas cores, tá? Vamos tirar aqui o Edge Faces para a gente ver o objeto sem as linhas. Olha que bacana, pessoal. Já temos a nossa base principal pronta. Próxima aula, o foco será o detalhamento da cabine. Vamos construir a parte dos acrílicos, dos aerofólios, e pelo menos os raios das rodas vamos deixar já pronto. Então assim, acredito que mais umas 2, 3 aulas finalizamos a cabine completa e depois partimos para a carreta. E quero fazer alguns testes com vocês também de renderização. Vamos tentar tirar umas imagens bem bacanas desse projeto 3D. Lembrando que todos os principais atalhos, dicas, estará na descrição do vídeo, que assim você pode realizar suas anotações e seus estudos, realizar os seus estudos da melhor maneira possível. Se você gostou, deixe o seu curtir, a sua sugestão, a sua dúvida. Eu vou estar conversando com vocês conforme vocês precisarem, de acordo com o que vocês colocarem, tá? Respondo todo mundo e agradeço a todos quem está acompanhando os meus vídeos, acompanhando o meu trabalho, e nos vemos na nossa próxima videoaula, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.